Então, nono ano, vamos dar continuidade ao nosso assunto. Já concluímos o capítulo Primeira Guerra Mundial. Agora vamos para o tema 2, que vai ser a Revolução Russa, que vai ser uma insurreição da classe operária e dos camponeses contra o governo de Czar Nicolau II, em que eles não estão satisfeitos com a forma de governo e como a Rússia está nesse contexto dessa revolução. O sistema russo, as injustiças, as desigualdades políticas, econômicas, sociais, eles não estão satisfeitos e querem uma melhora. E com essa melhora, eles vão achar uma solução para essa melhora, para essa participação política, para essa participação econômica, para essa igualdade, no socialismo de Karl Marx e Friedrich Engels, que a gente vai estudar muito nesse capítulo, nessas próximas aulas. Karl Marx, Friedrich Engels, Rosa Luxemburgo, muitos pensadores sobre esse socialismo científico e esse socialismo na Rússia. Então, essa revolução foi uma revolução uma revolução, como posso dizer, socialista, corretamente, uma revolução socialista, a fim de mudar aquele sistema instaurado na Rússia. Então, vamos partir para o primeiro parágrafo do nosso livro, a Revolução Russa. O país mais extenso do mundo. A Rússia é o país mais extenso do planeta, com mais de 17 milhões de quilômetros quadrados. É habitado por mais de 140 milhões de pessoas. Um dos aspectos mais importantes da Rússia atual é, sem dúvida, sua importância econômica e geopolítica. No membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o país é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, além de possuir dos maiores orçamentos militares do planeta. O quadro atual da Rússia nem de perto lembra o seu passado. Até o início do século XX, o país tinha a maioria de sua população vivendo no campo, em condições semelhantes às do feudalismo, ao mesmo tempo que passava por um acelerado processo de industrialização e urbanização. Nesse cenário contraditório, eclodiu uma das revoluções sociais mais importantes da história, essa revolução socialista que vamos estudar. Então, aqui na primeira página está dizendo o que? Sobre a Rússia, algumas informações sobre a Rússia. A Rússia é o que? O país mais extenso do mundo, é o país que possui mais território mundial, com mais de 17 milhões de quilômetros quadrados no mundo, e é habitado por 140 milhões de pessoas. E a Rússia é uma potência devido ao que? A economia e a geopolítica. É um membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas e é um país dos maiores produtores de petróleo do mundo, além de possuir um grande orçamento bélico militar, né? Aquelas bombas, gases atômicos, tudo e tal. Então a Rússia, essas características que vai tornar a Rússia uma potência hoje em dia, principalmente uma potência bélica. E o texto vem dizendo que o quadro atual da Rússia nem se compara a do século XX. A do século XXI, esse quadro do século XXI, nem se compara ao do século XX. Então aí podemos ver, também se faz referência que a Rússia do século XX era uma Rússia com sistema feudal, onde 80% da população vivia no campo. Era uma população, podemos dizer, camponesa, 80%. Porém, dentro desse feudalismo havia uma contradição, que era essa urbanização e essa industrialização. Mesmo assim, a sociedade russa, o país da Rússia, era um país economicamente fraco no século XX. Tinha uma economia péssima, tinha condições de moradia péssima, condições para os trabalhadores péssimas, devido a isso, devido ao feudalismo, né, em que em poucos, só os feudais tinham mais condições, os servos não tinham tantas condições, porque só ficava com o mínimo do mínimo.
E nesse cenário de desigualdades, de falta de oportunidade, de crises, que vai haver uma revolução. É engraçado que sempre quando há crise, há uma revolução, uma mudança. Então, a partir dessa crise, vai ocorrer uma mudança, que vai ser uma revolução socialista, que vamos estudar para o seguinte. Passando para a página 23, veremos a Rússia antes da Revolução. Do século XV a 1917, a Rússia foi uma monarquia absolutista, governada por um czar, a autoridade mais importante do império. O monarca russo tinha em suas mãos todos os poderes e o apoio da Igreja Ortodoxa Russa e da nobreza proprietária de terras. Então, esse parágrafo vem dizendo que o quê? Que a Rússia era governada, tinha um sistema de poder absolutista. O que esse sistema de poder absolutista é o poder absoluto na mão do czar. Czar é um termo, é um título utilizado na Idade Antiga, que designava os imperadores romanos, os gregos. E na Rússia se utiliza isso, é o czar, que vai ser como fosse um imperador, e esse imperador vai ser o Nicolau II. E o monarca tinha em suas mãos poderes, como eu falei, esse poder absoluto, todo o poder era nas suas mãos. E também tinha um apoio da igreja ortodoxa russa, e da nobreza e dos proprietários de terra. Já no final do século XIX, a Rússia czarista possuía características que lembravam o feudalismo, com cerca de 80% da população vivendo no campo em condições miseráveis. De outras reformas modernizantes impulsionadas pelo Estado czarista permitiram que os processos de industrialização avançassem no país, com a construção de ferrovias, a instalação de indústrias siderúrgicas, o crescimento acelerado da indústria têxtil e o incremento da produção de ferro, carvão e petróleo. Então aqui vem dizendo que no final do século XIX, a Rússia possuía, como eu falei anteriormente, essa característica feudal, essa característica do feudalismo. Lembrando que o feudalismo era aquela pirâmide. Lembra daquela pirâmide que sempre tem um clero, o feudal, o senhor feudal, o clero, senhor, e embaixo da pirâmide, no último termo da pirâmide, na última escadinha da pirâmide, quem? Os servos. Então, 80% dessa população, que ser considerado os servos, que eram os mais pobres, viviam no campo em condições miseráveis. Mas do outro lado, na área urbana, havia reformas modernizantes, reformas essas impulsionadas pelo Estado czarista. Então o czar impulsionou reformas na área urbana, reformas essas que permitiram um processo de industrialização na Rússia, e avançou esse país com a construção de ferrovias, construções de indústria têxtil, o incremento da produção de ferro, de carvão e petróleo. Então, a Rússia, nesse cenário, tem característica feudal, em que 80% da sua população é camponesa, vive no campo, sistema feudal. Só que essa população de 80% vivia em condições miseráveis e o restante da população é urbana. Aí a Rússia vai viver esse contraste de feudalismo e de uma industrialização na cidade, com a implantação de ferrovias, indústria têxteis e a produção de ferro, de carvão e petróleo. E essa produção, essa industrialização vai ser patrocinada por outros países. Outros países vão, como posso assim, dar um impulso nessa industrialização russa. Então, a partir desse cenário, a Rússia vai viver esse contraste de feudalismo e de uma industrialização na cidade, com a implantação de ferrovias, indústria têxteis e a produção de ferro, de carvão e petróleo. E essa produção, essa industrialização vai ser patrocinada por outros países. Outros países vão, como posso assim, dar um impulso nessa industrialização russa.
Passando para o próximo parágrafo, a entrada de investimento de capitais franceses, ingleses e belgas permitiram a abertura de grandes empresas, transformando Moscou e São Petersburgo nas cidades mais industrializadas na Rússia. Como eu falei, vai haver países como houve a França, a Inglaterra e a Bélgica que patrocinaram, ajudaram essa industrialização russa e transformou Moscou e São Petersburgo nas cidades mais desenvolvidas, nas principais cidades industrializadas da Rússia nesse contexto. Esse projeto visava a manutenção do poder autoritário do czar, que também pretendia fazer frente ao Império Alemão, que passava por um crescimento industrial. Entretanto, as outras cidades russas eram ilhas no interior das zonas rurais. Nessas cidades, misturavam-se antigas relações de trabalho com práticas capitalistas de produção. Então, esse projeto de industrialização que foi feita pelo próprio czar, foi para ter uma manutenção no seu poder autoritário, uma manutenção no seu poder. E ele também pretendia fazer o quê? Pretendia fazer frente com o Império Alemão. Lembra lá da Primeira Guerra Mundial? Eles queriam fazer frente com o Império Alemão. E fala também que as cidades russas eram ilhas no interior das zonas rurais. E nessas cidades misturavam-se antigas relações de trabalho com práticas capitalistas de produção. Que antigas relações de trabalho é essa? O feudalismo. Aí você vê a Rússia em diferente contraste. No contraste feudal e no contraste capitalista, com característica do capitalismo, que é essa industrialização. Então, a Rússia, nesse momento, é uma divisão entre o feudalismo, 80% da população vivia no sistema feudal, e o outro, 20%, que vivia na parte urbana, nessa transição no capitalismo, nesse sistema capitalista, que foi, introduzido pelo czar. O czar queria o que com essa introdução, com essa industrialização na Rússia? Ele queria o que? Fazer frente com o Império Alemão, bater de cara a cara com o Império Alemão e também, fazer uma manutenção no seu poder autoritário, ter mais poder. E essa industrialização vai, de certo modo assim, dar pode dar um sprint na Rússia, pode dar uma alavanca para o crescimento, pouco crescimento da Rússia, que não vai ser tanto, vai ser pouquíssimo. Mas lembrando que a maioria da população russa, a Rússia, nesse contexto, vive numa miséria. A economia fraca, apesar dessa industrialização, mas a economia bastante fraquíssima. Tendo como os principais polos dessa industrialização Moscou e São Petersburgo, né? Partindo para o próximo parágrafo, nas fábricas os operários eram submetidos às condições insalubres, jornadas de trabalho de 12 a 16 horas por dia, baixos salários e risco de acidentes. Além disso, não havia legislação trabalhista, direito de greve ou organização sindical. A extrema exploração do trabalhador industrial propiciou a organização de greves e sindicatos e a difusão de ideias socialistas de Karl Marx e Friedrich Engels, como eu falei, no país. E aqui logo mais vem falando sobre o socialismo científico. O alemão Karl Marx foi um dos mais importantes pensadores do século XIX. Com o outro alemão, Friedrich Engels, escreveu o Manifesto Comunista. A obra é considerada fundadora do socialismo científico, uma teoria que parte da concepção de que os fenômenos históricos podem ser analisados e até mesmo previstos, ainda que parcialmente, com base no conhecimento das leis que governam o funcionamento da história. Por essas mesmas leis, seriam possíveis deduzir que o capitalismo viveria sucessivas crises, até ser derrubado pela luta do proletariado, organizado em um partido político que implantaria o
socialismo. Então, esse socialismo científico seria o quê? Seria a concepção de fenômenos históricos. É uma análise de um fenômeno histórico que poderia, é como fosse posso dizer assim, uma previsão do que pudesse acontecer, esse socialismo científico falado aí no texto. Uma previsão do que poderia acontecer. E qual era essa previsão que Marx queria que acontecesse, ou que ele achava que ia acontecer? Essa previsão seria o quê? O próprio socialismo. O socialismo venceu o quê? Venceu uma corrente filosófica contra o capitalismo. O socialismo vai analisar o capitalismo e vai dizer, não, esse sistema está errado. Por que está errado? Porque esse sistema ocorre a divisão de classes sociais, ocorre a desigualdade, nem tanto econômica quanto a desigualdade racial, ocorre a mais-valia, ocorre a divisão nas relações de produções, ocorre também destruição do meio ambiente. Então, vai decorrer também posso dizer assim, a separação entre nações. Então, o capitalismo vai desenvolver todas essas características que eu falei. Então, o socialismo vai ser o quê? Vai ser ao contrário a tudo isso. Marx e Engels vai dizer, não, a sociedade não pode existir assim. Não pode ser tão desigual. Não pode. O trabalhador não pode ser explorado a esse ponto. Não pode trabalhar 12 e 16 horas por dia. O trabalhador não pode ser passivo. O trabalhador tem que ser ativo na sociedade. E é isso que o socialismo queria. O socialismo vai ser o quê? Vai ser, como aqui está dizendo, vai ser organizado em um partido político que implantaria o socialismo. Então, o socialismo vai ser isso. Vai ser uma implantação de um sistema diferente do capitalismo, um sistema mais justo, em que os responsáveis seriam os operários, seria uma revolução operária, em que seria resultado de lutas, através de lutas. Há uma diferença, há também um socialismo utópico e há o socialismo científico. Por isso que muitas vezes você já pode ter ouvido só o socialismo, mas tem o socialismo científico, esse de Marx, e tem o socialismo utópico, que, se eu não me engano, é de Orwell, que o utópico diz que essa transição do socialismo, do capitalismo para o socialismo, se daria a partir de uma nova consciência dos burgueses. Uma nova consciência dos burgueses, de quem tem o poder, que nesse contexto é os burgueses. Os burgueses são os donos dos meios de produção, e o operário é o quê? A única escolha que o operário tem é vender sua mão de trabalho para ter para obter um sustento, e o burguês ganhar bastante lucro sobre essa ferramenta única do operário, que é só essa forma de trabalho, que é vender seu trabalho para ter sua subsistência. Mas o burguês vai ganhar muito a mais acima através desse operário. Então o capitalismo, o socialismo vai dizer, não pode ser assim, não pode ser assim. O operário tem que ter seu valor, o operário tem que ter igualdade, não pode ser assim tão desigual. Então o socialismo vem isso, querer uma revolução operária, em que Marx imagina assim, como esse socialismo científico está dizendo, que é como se fosse uma previsão, que logo após o capitalismo ia surgir o socialismo, o capitalismo ia entrar em crise, ia surgir o socialismo. Esse socialismo seria responsável os responsáveis pelo socialismo seriam os operários. Os operários iam fazer uma revolução a partir de lutas, a partir de enfrentamento mesmo, de lutas, de guerra. Então ele ia dominar esse sistema e ia mudar as formas de produção, ia mudar os meios de produção,
e a impor mais uma igualdade nesse sistema de produção, não havendo tanto essa desigualdade e essa mais-valia, porque o que Marx luta é contra isso, contra a burguesia e contra essa mais-valia, porque é injusto. O dono de uma empresa, ele ganha, podemos dizer assim, certo valor, por exemplo, ganha 50 mil de lucro, de uma empresa pequena, ganha 50 mil de lucro, sendo que ele não faz basicamente quase nada, ele só tem o meio de produção. E quem dá o duro retado na empresa trabalhando, ganha o que? R$1.000. E aí? Será que está certo isso? Marx vai dizer isso. Será que está certo isso? Esse é o mundo que nós queremos? Esse é o mundo que é justo para todos? Não, Marx não. Se ele ganha 1.000, por que ele não poderia ganhar a mais que isso? Já que o que ele produz vale mais do que R$1.000. Já que o que o trabalhador produz vai ser os R$50.000 que o dono vai ter de lucro. Só que desses 50 ele só vai ganhar 1.000. Vai dizer o quê? Não, tá errado. Não é basicamente assim. E com o socialismo vai ser diferente. O trabalhador vai ser o responsável pelas formas de trabalho. O trabalhador vai administrar as empresas e vai ser mais justo nessa questão salarial. Vai ser mais justo em tudo isso, nessa forma de trabalho e nessa questão de salário. Então, o socialismo científico é isso, vai ser uma previsão de que com a crise do capitalismo, com a queda do capitalismo, vai vir o que? O socialismo. O socialismo que vai ser uma fase intermediária que vai dar entrada ao comunismo. O comunismo também de Marx. Que o comunismo vai ser uma coisa mais avançada a isso, vai ser um comum, Então é isso, socialismo vai ser essa previsão que Marx e Engels fez uma projeção do que poderia acontecer a partir da queda do capitalismo, em que os operários iam fazer uma revolução, e essa revolução não é revolução somente na Rússia. Marx quer que essa revolução seja uma revolução internacional, quer que essa revolução seja em todo o mundo. Ele diz que não basta ser só em um país para dar certo. Essa revolução tem que ser mundial, uma revolução mundial para mudar esse sistema, posso dizer, sistema perigoso, esse sistema maléfico, esse sistema bruto, que é o sistema capitalista, que Marx tanto é contra. Então ele vai escrever o Manifesto Comunista, que é um livro que ele vai dizer mais sobre esse socialismo que nós vamos estudar e mais. Então, partindo para a próxima página 24, vamos falar sobre o Domingo Sangrento e a Revolução de 1905. O Domingo Sangrento e a Revolução de 1905, a política expansionista do czar Nicolau II levou a Rússia à guerra contra o Japão pelo controle de da Manchúria, no nordeste da China. Em 1904, com a derrota do exército russo, as tensões sociais aumentaram no país. Em 22 de janeiro de 1905, operários em greves e suas famílias dirigiram-se ao Palácio do Czar, em São Petersburgo, com um abaixo-assinado reivindicando o direito de greve, melhores condições de vida e convocação de uma Assembleia Constituinte. A manifestação foi fortemente reprimida pela Guerra Imperial, resultando na morte de centenas de manifestantes. Esse dia ficou conhecido como o Domingo Sangrento. O que foi esse Domingo Sangrento? O Domingo Sangrento foi marcado por isso, pela essa brutalidade do czar, em que pessoas foram até o palácio manifestar através do abaixo-assinado, reivindicando o direito de greve e melhores condições de vida.
em uma Assembleia Constituinte, em que ele fez o quê? Mandou os militares matarem, tirarem a vida de todos aqueles que estivessem manifestando, de todos aqueles que não parassem. Então, Cesar Nicolau fez o quê? Abusou do seu poder para tirar vidas dos manifestantes, que estavam no seu direito de buscar suas melhorias, né? Então, esse Domingo Sangrento vai ser algo bem marcante para essa revolução, nesse tema da Revolução Russa. Então, o Domingo Sangrento foi isso. Nicolau vai abusar do seu poder, contra essas pessoas que estavam reivindicando seu direito. Ele vai mandar fuzilar essas pessoas. E a partir disso vai começar uma formação de um grupo, que vai ser o grupo dos Soviets, que vai ser uma organização de trabalhadores russos, sob a liderança de Lenin. Então vemos logo mais, página 24, passando para o próximo parágrafo. O acontecimento gerou uma onda de protestos e greves por toda a Rússia. Tá vendo? Se esse momento, esse Domingo Sangrento, vai ser um capítulo marcante na história da Rússia, nesse momento da Rússia. A Revolução de 1905, movimento espontâneo contra as políticas czaristas, impulsionou a formação dos sovietes, como eu falei, dos sovietes, conselho de representantes eleitos pelos operários, camponeses e soldados, que teriam um papel fundamental na história posterior da Rússia. O que foi esse soviético? Soviéticos foi comandado pela liderança de Lenin. Esses soviéticos foram uma formação, como fosse um partido político, uma organização que conspirasse contra esse governo czarista. A partir disso, a população disse: não, isso aí vai ficar assim, a gente vai lutar por nosso direito e vamos ser mortos? Não, então vamos se reunir, vamos fechar o bonde, vamos se fechar e vamos tirar ele do poder. Vamos pegar os princípios de Marx, o que Marx diz sobre o socialismo vai ser bom. Então vamos fazer o quê? Vamos, através do socialismo, derrubar esse poder e implantar o socialismo. Então eles fizeram o quê? Fizeram um grupo e fecharam. Os operários, os militares, os soldados, os civis. Então, todos eles se juntaram e elegeram uma liderança. Foi liderado por Vladimir Lenin para essa luta, essa revolução.